Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Queridos, a palavra de Deus nos diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado, é isso que vai colher. Queridos, a gente chama isso de lei da semeadura. O que alguém tiver semeado, é isso que vai colher, diz a palavra de Deus. Se eu planto batatas, eu vou colher batatas. Se eu planto goiabas, eu vou colher goiabas. Aquilo que eu semear, eu colherei. Se eu planto bem, colherei o bem. No Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 25, Jesus fala que quando Ele vier, Ele nos julgará pela misericórdia praticada. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Vinde, benditos meu Pai, entrai para o reino de glória que está para vós preparado. Enquanto que Jesus vai dizer aos malvados, ide para o fogo eterno, porque tive sede e não me deste de beber, tive fome e não me deste de comer. Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede e não te socorremos? E aí o Senhor vai dizer, cada vez que vocês deixaram de socorrer cada um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. A lei da semeadura. Se plantamos o bem, colheremos o bem aqui e na eternidade. Tem uma historinha que eu gosto muito, a história da formiga e da águia. Ela fala exatamente sobre isso. A história diz que tinha uma formiguinha que estava andando certo dia pela floresta com muita sede, até que ela vê um rio. E quando a formiguinha vê o rio, ela vai no rio buscar água. Só que tinha um galho dependurado no rio, que tinha se projetado sobre o rio, um pequeno galho de árvore. E a formiga usa aquele galho de árvore para chegar ao rio como se fosse uma ponte. De repente o galho se desprende, a formiguinha cai dentro do rio e começa a ser levada pela correnteza do rio. A correnteza do rio era uma correnteza teoricamente fraca, mas para a formiga era uma correnteza muito forte. E a correnteza vai levando a formiguinha e de repente do alto dos céus voando uma águia. A águia ela vê muito além, ela vê muito longe. E a águia vê a formiguinha naquela situação, a águia percebe que a formiguinha estava em situação de perigo e queria morrer. Então ela faz um sobrevoo, derruba uma folha de árvore e essa folha cai no rio, próximo da formiga. A formiguinha então sobe na folha de árvore, naquela folha, e aquela folha se torna para a formiga um barco. E aquele barquinho que era a folha vai navegando naquele rio até que chega à margem e a formiguinha se salva. Ela olha para a águia cheia de gratidão. Os dias se passam, a vida segue. Muito tempo depois, um caçador estava na floresta caçando. E a formiguinha vê o caçador armado com a sua espingarda. E ela percebe que o caçador estava tentando fazer uma visada, fazer um mira. E a formiguinha olha para onde o caçador estava fazendo mira e ela olha do alto de um galho de árvore, bem no alto, a águia pousada. O caçador estava tentando atingir a águia. A formiguinha não pensa duas vezes. Ela sobe pelas roupas do caçador, vai subindo, 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 até chegar no pescoço do caçador, sem que ele percebesse, e ele ali, concentrado, tentando atingir a águia. E ela, no pescoço do caçador, começa a fixar as mãos do caçador. E quando ela percebe que o caçador começa a fazer um movimento de puxar o gatilho, ela morde o pescoço do caçador e o caçador erra o tiro e a águia voa, filha, salva. Queridos, a águia é um animal altíssimo, que voa no alto. A formiga é um animalzinho pequenininho que ninguém sequer percebe. Quando aquela águia salvou a vida da formiga derrubando uma folha de árvore naquele rio, a águia jamais imaginou que aquela folha de árvore derrubada naquele rio para salvar a vida de uma formiga, no futuro, seria a salvação da própria vida dela. Colhemos o que plantamos. A águia plantou o bem, salvando a vida de uma formiguinha. O que é a vida de uma formiga? Insignificante para tantas pessoas. A águia plantou o bem, salvando a vida daquela formiguinha. E aquela formiguinha depois salvou a sua vida, evitando que ela tomasse um tiro no caçador. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado,
é isso que vai colher. O que você tem semeado? O que você tem semeado neste dia de hoje? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Na prisão, doente, e viestes me visitar. Mateus capítulo 25. Por isso, entrai para o reino de glória que está para vós preparado. Hoje, planta o bem e o bem voltará para você nesta vida e na eternidade. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.